Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o capitão amador Dimas Carlos Pimentel, autor dos livros Vida no Mar, volume 1, Instrução para Raiz Amador, e volume 2, Instrução para Mestre Amador, ok? Quem não me conhece, eu servi na Marinha por mais de 30 anos, sou suboficial da reserva e fui instrutor por muitos anos, tenho 3.950 dias de instrutoria, fui instrutor de combate a incêndio, instrutor de sobrevivência no mar e outras disciplinas inerentes à minha especialidade na Marinha. E depois que eu fui para a reserva, eu comecei a dar aula de mestre amador para raiz amador, mestre amador e também capitão amador, né? Então eu sou biólogo, com 2 especializações na área de biologia e sou autor dessa coleção de livros e também sou capitão amador. E a nossa aula agora é sobre mestre amador. É uma aula de revisão de todo o conteúdo que a Marinha exige para se preparar para a prova de mestre amador. Então, essa aula, todos os meus alunos terão acesso a essa aula remotamente para se preparar para estar apto para fazer a prova de mestre amador na Marinha. Então, nós começamos aqui mostrando que o mestre amador, ele está apto a fazer a prova, é um requisito mínimo para ele também fazer a prova para prático. Ele tem que ter nível superior, de acordo com a exigência na DPC, na época do concurso, e ser, no mínimo, mestre amador, de acordo com a norma 12. Mas isso aqui não cai na prova de mestre amador, é apenas para conhecimento. Nós começamos falando aqui sobre a esfera terrestre. Você observa aqui os formatos, você tem aqui os meridianos e paralelos meridianos, é como se fosse na vertical, meio inclinado, e os paralelos na horizontais, né? Então, ao lado desse aqui, tá vendo aqui, ó? Ao lado desse aqui, você também tem a mesma esfera terrestre, aqui, tá vendo? Ó? Desse mesmo jeito aqui, você tem, né? Então, é bastante interessante nós sabermos isso aqui para a prova. A Marinha vai perguntar o que é paralelo, o que é meridiano. Então, todos esses slides que eu apresento aqui, os meus alunos também têm isso tudo no livro. Do jeito que está aqui, todos os slides que eu apresento aqui também tem no livro de mestre amador. Aqui embaixo, nesse slide de baixo, onde eu estou passando aqui o laser aqui, mais uma vez, você vê os paralelos e os meridianos. O paralelo central é a linha do Equador e o meridiano central é o meridiano de Greenwich. Ok? E onde eles se cruzam, eles formam um ângulo de 90 graus. Sempre vai ser assim. Ok? Aí nós temos aqui, mais uma vez, a esfera terrestre com seus cortes. Do canto aqui direito, esquerdo aqui, nós temos o meridiano de Greenwich mostrado, a linha do Equador. Aí nós temos os paralelos meridianos, onde eles se cruzam, mais uma vez eu vou falar para vocês, eles formam um ângulo de 90 graus. Quando cruza um paralelo com o meridiano, forma um ângulo de 90 graus, ok? Nós temos também a divisão em 2 polos, o eixo da Terra liga o polo norte ao polo sul. Nós temos o hemisfério oriental e hemisfério ocidental, que é cortado pelo eixo da Terra no sentido vertical. Embaixo aqui, esquerdo, nós temos a linha do Equador, que corta justamente a latitude norte e a latitude sul, e eles sempre vão formar latitude norte, 2 ângulos de 90 graus, latitude sul, 2 ângulos de 90 graus também. Aqui no Brasil, a carta náutica que nós utilizamos, que é a Baía da Guanabara, Rio de Janeiro, toda latitude naquela carta vai ser latitude sul, ok? E toda longitude vai ser oeste naquela carta ali, ok? Não esqueçam disso aí na prova. Como eu falei para vocês, você está vendo aqui o navegador, a direção que ele está navegando, o paralelo ele liga a linha do Equador ali, ele liga o leste-oeste e o meridiano norte ou sul. Quando eu falo do meridiano, eu falo com relação à latitude, norte ou sul. E quando eu falo da linha do Equador aqui no paralelo, eu falo leste-oeste, que é a longitude leste-oeste. Então, aqui os paralelos têm orientação leste e oeste. O meridiano e o paralelo que passam em cada lugar cruzam-se em ângulo de 90 graus. Questão de prova, não esqueçam isso aí, ok? E
nós temos aqui as coordenadas, nós temos latitude e longitude. Quando a Marinha pergunta na prova acerca de latitude, vai cair sempre algo na pergunta falando sobre o Equador e o lugar. Latitude é a distância angular entre o Equador e o lugar. Conta-se de 0 a 90 graus nos polos, norte ou sul. Então, vai ter sempre falando sobre isso aqui. Latitude, na pergunta, vai citar norte e sul. E as latitudes só podem ser norte ou sul. Assim como a longitude, que é a distância angular medida no Equador entre o meridiano de Greenwich, Inglaterra, e o meridiano do lugar, conta-se de 0 a 180 graus para leste e de 0 a 80 graus para oeste de Greenwich. Ok? Então, longitude fala-se de meridiano e latitude fala-se da linha do Equador. E outro detalhe interessante que você precisa saber para essa prova são as medidas de arco. Eles são divididos em graus e minutos. As coordenadas geográficas, como aliás outros arcos e ângulos usados na navegação, expressam-se em graus e minutos. E a circunferência divide-se em 360 graus, cada grau em 60 minutos e cada minuto em 60 segundos. Um grau corresponde a 60 milhas náuticas navegadas. E um minuto é igual a uma milha náutica. Uma milha náutica é a distância navegada de 1.852 metros. Tudo isso aqui, você está vendo que está colorido aqui nos slides, também está no livro. São assuntos que vai cair na prova, com certeza, para você. Ok? Aqui nós temos, mais uma vez, aqui a representação do globo terrestre com as coordenadas geográficas, para você ter uma ideia, né? Como que funciona. Rumo, o que é rumo? Rumo e linha de rumo, o que é? Então, vamos lá. Rumo é o ângulo compreendido entre o meridiano e a trajetória seguida pela embarcação. Ou seja, isto é, o rumo é a direção em que a embarcação se desloca, para onde ela está indo. Aqui embaixo também eu citei aqui, linha de rumo ou loxodrômia. Uma embarcação que se mantém a navegar sempre ao mesmo rumo, ou seja, isto é, cortando sucessivamente os vários meridianos, o mesmo ângulo descreve a superfície da esfera terrestre, né, numa curva denominada de rumo. Simples assim, é rumo. É para onde ela está se deslocando, é a linha dela, é o rumo para onde ela está indo. Ok? Aqui no desenho nós estamos vendo aqui que ela está no rumo 70 graus aqui, ó, navegando. Linha de rumo ou loxodrômia. Se o rumo for norte, 0 grau, ou sul, 0 grau, a linha de rumo será um meridiano. E será um paralelo se o rumo for 90 graus, leste, ou oeste, 270 graus. Tá bom? Na embarcação, você dentro da embarcação, o teu través de boreste é sempre 90 graus. O teu través de bombordo é sempre 270 graus. Ok? Não esqueça esses detalhes aí. Tá bom? Aqui agora nós temos o meridiano na carta náutica ou na carta de Mercator. Quem foi Mercator? Bom, na carta de Mercator, a distância entre os dois pontos medem-se em minutos de meridiano, sendo cada minuto equivalente a uma milha náutica, de acordo com o que está aqui nesse desenho aqui mostrando para vocês aqui, tá vendo? Ó? Nas laterais da carta, não em cima nem embaixo, nas laterais da carta. Você vai medir as distâncias em milha náutica, que a Marinha sempre pede na prova, aquelas distâncias em carta, né? De onde você está, para onde você está indo, terra mais próxima. Então, você pega aquele ponto na carta para a terra mais próxima, transfere aquele ângulo para a lateral da carta e vê quantas milhas você está de distância da costa, ou da terra mais próxima, ok? Com o teu compasso aberto. Os pontos cardeais, aqui eu vou repetir o que eu já falei antes, meridianos e o paralelo que passam em cada lugar cruzam-se em ângulos de 90 graus. Latitude é a distância angular entre o Equador e o lugar, e conta-se nos polos norte e sul conforme o hemisfério em que o lugar situa-se. Ou seja, a latitude ela é norte ou é sul, enquanto a longitude, que é medida no Equador entre o meridiano de Greenwich
e o meridiano do lugar, ele corta 0 a 180 graus leste ou 0 a 80 graus oeste, ou seja, longitude sempre vai ser leste ou oeste, latitude sempre norte ou sul, ok? Essas medidas de grau, já falei anteriormente, graus, minutos e segundos. Um grau é uma milha, são 60 minutos, cada grau corresponde a 60 minutos de navegação, 60 milhas náuticas, e cada milha náutica tem a medida de 1.852 metros, tá bom? Projeção de Mercator, nós vimos a carta de Mercator e a projeção. Essa condição indispensável é atendida pela projeção de Mercator, que é o nome latino do idealizador, que é Gerard Kramer, cartógrafo nascido em Flandres, em 1512. Mercator, ele publicou em 1569 sua Carta Universal, uma carta planisférica, né? Ou seja, pegou a esfera terrestre e colocou no plano. A carta náutica é isso aí, é como se fosse a esfera terrestre aberta para você navegar, ok? Mais uma vez eu trago para aqui, para vocês verem o que é rumo. Rumo é o ângulo compreendido entre o meridiano e a trajetória seguida pela embarcação, isto é, o rumo é a direção em que a embarcação se desloca, ok? Instrumentos náuticos, é interessante conhecer, nós vamos conhecer alguns aqui, que é bom você ter na embarcação, como, por exemplo, o anemômetro ou anemógrafo, é um aparelho que serve para medir a intensidade do vento, a velocidade do vento. A bússola, também chamada de bússola magnética, é um objeto utilizado para orientação geográfica, geralmente ela fica mostrando sempre o norte ali. A carta náutica é justamente aquele instrumento náutico que nós traçamos o nosso plano de navegação, o nosso rumo na carta náutica. Outro instrumento interessante aqui nós temos o barômetro. O barômetro é imprescindível a bordo, porque ele vai medir justamente a pressão do ar. Quando a pressão começa a baixar, porque está se aproximando tempestade, até mesmo ciclone. Então nós precisamos ter o barômetro a bordo. Nós temos o equipamento em conjunto com GPS, radar, bússola, todos digitais, que você também, dependendo do poder aquisitivo do tipo da embarcação, ela vem na embarcação ou você manda instalar, né? Contrata o serviço e compra o equipamento e ele é instalado na sua embarcação também. Um assunto que o pessoal fica muita dúvida na prova de mestre é a parte de estabilidade. Então, tem assuntos aqui que você tem que ler o livro, você vai ter que decorar alguns termos. Por exemplo, o que é a flutuabilidade? É a qualidade que lhes permite manterem-se em superfície, ou seja, flutuando. E tem a ver fundamentalmente com a relação entre o seu volume e o peso total da carga que transporta. Já a estabilidade consiste na tendência que os navios devem ter para flutuar numa posição direta e voltarem a essa posição. É aquele jogo da embarcação que vai para um lado e para o outro. Uma coisa é ficar em cima flutuando, outra coisa é ficar jogando. Quando ela fica para lá e para cá, é a estabilidade. Quando ela permanece em cima, ela flutua. Agora, esse princípio de flutuabilidade baseia-se no princípio de Arquimedes, que nos diz que todo corpo mergulhado no líquido, ele sofre uma força de empuxo de baixo para cima igual ou superior ao seu peso deslocado. Por quê? Porque existem dois binários na natureza. A força da gravidade joga a embarcação para baixo e a força de empuxo joga ela para cima, quando ela está no líquido, entendeu? Então ali ela flutua por causa desses dois binários ali. Quando nós falamos, deixa eu voltar aqui, o peso do navio ele é medido em deslocamento. Então, na prova pode perguntar se na área de estabilidade. Como mede-se o peso do navio? Tonelada e tal. E numa das opções vem em deslocamento. Ok? E esse peso aplica-se no centro de gravidade. O centro de gravidade é expressado pela letra G. E nós temos aqui esse desenho que você tem o centro de carena, o C ali embaixo. O centro de carena é onde fica as obras mortas, as obras vivas da embarcação. É a quilha da embarcação, o casco da embarcação. Ali é a carena. E na prova a marinha pode se referir ao calado e à carena, sendo a mesma coisa. Por exemplo, quando a embarcação está no rio, ela afunda mais. Então ela tem mais, a carena aumenta ou o calado aumenta.
Quando ela vai para o mar, ela flutua mais por causa da densidade. Quando ela flutua mais, o calado diminui e a carena também diminui, que a carena é a parte que fica dentro da água também. Então, esses detalhes você precisa ter para discernir bem na prova, ok? Aqui nós temos as dimensões da embarcação, né, do navio. Nós temos o comprimento, o convés principal, o pontal, atenção para o pontal. Né, o pontal é justamente essa distância aqui, ó, do calado para o convés principal da quilha ali. A quilha é a parte de baixo da embarcação. O calado fica entre a quilha e a linha d'água, tá vendo? E a borda livre fica acima da linha d'água e o convés principal. Então, esses detalhes você precisa saber também, independente de cair na prova ou não, porque você vai ser um mestre de embarcação. E aqui nós temos definições, o que é boca, o que é pontal, calado. Nós vimos o desenho, aqui nós estamos vendo já a definição dele, tonelagem líquida, porte, o que é porte e o que é porte bruto. Líquido, o que é porte líquido? É o peso máximo da carga e passageiro que o navio pode transportar. O que é o deslocamento? O deslocamento corresponde ao peso do navio, ok? Que eu falei lá para vocês. Um assunto que sempre cai na prova e o pessoal ainda erra. Alquebramento, pessoal. Alquebramento e contra-quebramento cai sempre na prova, tanto de mestre como também de capitão. Um detalhe interessante aí para você, ela vai cair tanto na prova, cai tanto na prova de mestre como de capitão também, alquebramento e contra-alquebramento. Alquebramento é quando ocorre uma maior concentração de peso nas extremidades, tá vendo? Pode ser peso nas extremidades ou a embarcação pegou uma crista da onda no meio da embarcação aqui, ó, também. E ela fez tipo uma gangorra aqui, ó. Ela faz assim, ó. E ela pode sofrer um trincamento aqui. Por quê? A chapa do casco de baixo fica comprimida e a do convés fica tensionada, esticada. Aí onde está tensionada, ela pode sofrer uma ruptura. Tá bom? Então isso é alquebramento. E o contra-alquebramento é o contrário. É quando ocorre uma maior concentração de peso no centro da embarcação, que provoca uma curvatura longitudinal, tá vendo? Aqui é o contrário. A chapa do convés fica comprimida e a do casco do fundo fica tensionada e pode ter uma ruptura embaixo no contra-alquebramento. Aqui pode ser provocado por este peso central ou duas cristas de onda, uma na proa, outra na popa, e o meio da embarcação fica no vazio, tá bom? Causando esse contra-alquebramento aí. A Marinha cobra na prova em equipamentos eletrônicos, GPS, DGPS e AIS. Tá bom? Então você precisa saber bem isso aí para poder responder isso na prova. E é um assunto que eu vou mostrar para vocês, mas vocês que têm um livro, vocês têm que decorar isso aí. Não tem meio termo, tá bom? A estrutura do GPS. Quando a gente fala da estrutura do GPS, a gente fala dos segmentos. O GPS, para o seu funcionamento, é formado por três segmentos. Segmento espacial, que é formado por 32 satélites dispostos em 8 diferentes órbitas, com 4 satélites a cada órbita. O segmento de controle. Todos os 32 satélites são controlados pelo segmento de controle em terra. E o segmento de usuário. É o segmento do usuário do GPS. Consiste dos receptores e seus operadores. Os receptores GPS convertem os sinais dos satélites em posição, velocidade e tempo estimado. Ok? Não esqueçam disso aí. E aqui eu vou apresentar para vocês o menu do GPS. Você precisa saber essas teclas, o que significa, porque a Marinha gosta de perguntar sobre essas teclas na prova de mestre e de capitão, pessoal. Então, aqui somos no menu de velocidade, velocity. Você precisa saber o que é SOG, VMG, que é o Velocity Medium Good. No rumo, você precisa saber todas essas teclas aqui, ó. São teclas que vai estar no teu GPS e você precisa decorar isso aí. Tá bom? Não tem meio termo. Você tem que ler e decorar. Tem mais aqui, ó, na distância, em termos de distância, você tem um cross-track error, que é o XTE.
você tem um Ranger, você tem o Distance Made in Good. Em termos gerais, H, tempo estimado de rota, ETA, hora estimada de chegada, o DOT9, que é a diluição de precisão, o EP, que é o erro de posição estimado. Então, essas teclas a Marinha sempre cobra na prova, pessoal. Uma ou duas, ok? E DGPS? Capitão Dimas, o que é DGPS? DGPS é um diferencial GPS. O que significa? Bom, o DGPS foi desenvolvido pela Guarda Costeira dos Estados Unidos a fim de fazer com que uma precisão entre 8 e 15 metros, né? Diminuiu essa precisão, que foi necessária para uma navegação em portos e enseadas, que seja alcançado pelo Serviço de Posicionamento Estándar, o SPS. A navegação de GPS em tempo real requer 3 componentes principais. Quais são eles? A estação de referência de GPS, que é o rádio farol, né? O link de comunicação para a correção do DGPS e o receptor DGPS a bordo da embarcação. Ok? Então, a estação DGPS de referência, ela vai pegar o sinal do GPS, vai fazer aquela correção, vai informar através do link essa correção de GPS e o receptor, quando pega esse sinal, ele já vem corrigido, navegando na sua embarcação. Tá bom? Não tem que saber disso aí para a prova. O AIS. O que é AIS? É o Sistema Automático de Identificação. É um moderno sistema de radiodifusão abrangendo embarcações e estações baseados em terra, operando, um detalhe, operando com transceptores em VHF, que foi desenvolvido para facilitar as tarefas de comunicação, identificação e acompanhamento de alvos, de embarcações, ok? Qual é o propósito e aplicação do AIS? Primeiro, identificar embarcações. Segundo, acompanhar a trajetória de outras embarcações. Simplificar e promover a troca de informações. Proporcionar informações adicionais para evitar colisões. Reduzir as comunicações por voz. Como que os dados são transmitidos? Essas informações. Então, essas informações são transmitidas pelo AIS. Elas são divididas em 4 tipos. Primeiro, dados estatísticos. Esses dados estatísticos são inseridos durante a instalação do equipamento a bordo ou quando houver alteração de dados. Por exemplo, identificação do serviço móvel marítimo, nome e prefixo da embarcação, tipo de embarcação. Então, quando o equipamento é instalado, esses dados são inseridos logo ali, vai permanecer com aquilo até a próxima alteração. O segundo dado transmitido são dados dinâmicos, que são oriundos de outros equipamentos interfaceados ao AIS. A exceção da situação da navegação do navio, que é introduzido manualmente e deve ter coerência com as luzes e marcas exibidas por embarcação, RIPIAM. Agora, quais são esses dados dinâmicos que podem mudar? Por exemplo, posição do navio, normalmente que é fornecida pelo GNSS ou DGNS, com indicação da precisão. A hora de Greenwich, que é o tempo universal de coordenada, UTC, na sigla inglesa. Rumo no fundo, a velocidade no fundo, rumo. Então, são dados dinâmicos que vão alterando de uma maneira dinâmica aquilo ali, ok? E o outro sistema de informação são os dados de viagem, que são inseridos manualmente pelo usuário, né? Por exemplo, calados do navio em metros, carga perigosa, se for o caso, o porto de origem, porto de destino, hora estimada, são os dados da viagem. E, por último, nós temos as mensagens curtas relativas à segurança da navegação, que são textos curtos de formato livre inserido pelo navegante, com informações relevantes para a segurança da navegação. Ok? Quais são os componentes de uma estação AIS? Quais são esses componentes aqui? Então, primeiro, cada estação de AIS de bordo consiste de
um transmissor VHF, 2 receptores VHF, que é para receber um sinal, e o outro para transmitir. Aí vem o receptor GNS, o link eletrônico, todos esses que estão aqui no slide, não? E vantagens do AIS? Qual é o equipamento de bordo que dá a vantagem de ver um navio, uma lancha por trás de uma montanha, por exemplo? É o AIS. Ok? Em geral, a plotagem é acompanhado de alvos. A AIS oferece as seguintes vantagens do ARPA. Primeiro, informações altamente precisas, informações em tempo quase que real, capacidade de mostrar instantaneamente alterações de rumo do alvo, não está sujeito a confundir os alvos, olha, não confunde os alvos. No radar até confunde os alvos, mas no AIS não confunde. Ok? E aqui, ó, devido às diferentes formas de propagação da onda de rádio na faixa VHF, a sua capacidade de cobrir efetiva e acuradamente o tráfego em áreas de sombra do radar. Ou seja, aqui tem áreas que o radar pode manter sombreado e não ver. Mas no AIS você consegue ver, ó, por causa da frequência VHF. Então tem vantagens em relação ao radar, ok? E a PIRB? É um indicador de posição de emergência, através do rádio beacon, ou também é conhecido como rádio baliza, indicadora de posição em emergência. E são transmissores de emergência, que emitem chamadas de socorro, que são recebidas por satélite, estações costeiras e outros navios. E uma vez ativados, os EPIRBs transmitem continuamente por pelo menos 48 horas para permitir às unidades de busca e salvamento o localizarem, ok? Agora nós vamos para a navegação radar, né? Você que vai fazer a prova de mestre, você está observando que é muito assunto. Então, o nosso aluno de mestre, hoje, estamos em 2023, estamos atualizando, ele recebe o livro de mestre, mais um adendo, que é uma atualização que vai ser inserido para ir para a Biblioteca Nacional, e também ele vai receber um caderno de exercícios com atividades, que vai acompanhar ele também para ele fazer essas atividades. Ok? Navegação radar. Primeira coisa, frequência de operação do radar. No radar de navegação marítima são usadas 2 frequências. Frequência de 1.650 a 5.200 MHz, chamada faixa S, comprimento da onda 10 centímetros. Esse é um radar de banda S. Frequência de 5.200 a 11.900 MHz, faixa X. Radar banda X, comprimento 3 centímetros. O radar de faixa S é destinado à navegação em mar aberto ou alto mar e navegação costeira. O faixa X, o banda X, é destinado apenas a entradas de portos no canal, ok? Um detalhe aqui curioso para vocês, precisa saber, em tempestade, ciclone, uma tempestade influencia na leitura do radar de banda X, ele é influenciado. Não esqueçam disso aí, tá bom? Essas teclas de radar, ligação, o que significa, você precisa saber. Tanto na prova de mestre, como na prova de capitão. Quando eu fiz a prova de capitão, caiu para mim, por exemplo, Sea Clutter. Sea significa mar. Clutter, ecos, retorno. Então, se eu estou navegando numa área que tem muitas ondas devido ao vento e olho para o radar está cheio de mancha, o que é que eu faço? Eu vou na tecla de ganho, lógico, para limpar a imagem, e também eu vou na tecla Sea Clutter, para tirar os ecos da onda. E automaticamente, quando eu faço isso, eu vejo que a tela do radar limpou. Porque aquelas ondas altas, o sinal do radar bate nela e volta. Então, quando eu aciono essa tecla Sea Clutter, o radar tira uma média de altura desses ecos e acaba colocando abaixo desses ecos as ondas. Então, eu só vou pegar alvos que estejam acima dessas ondas. Ok? Que pode ser uma embarcação, pode ser terra próxima, ilha, pedra, iceberg, né? E vai ter uma navegação com mais segurança.
O Rheinkluter, Rhein significa chuva, granizo, neve. Então, se eu limpei a tela com o Ciacluta e o ganho, beleza. E cheguei, estou navegando e de repente começa a cair um granizo. Eu olho para a tela do radar e a tela do radar está cheia de manchas. O que é que eu faço? Eu vou na tecla Rheinkluter e tiro justamente aquela mancha da tela ali. Vou clarear o radar nessa tecla Rheinkluter. O VRM e o EBL, eu preciso saber bem o que é isso aí. O VRM é a medida de distância, porque o radar ele tem raios concêntricos e entre um raio e outro você pode fazer uma escala de 1 milha, 2 milhas, 3 milhas. E em círculos concêntricos, que o círculo completo são 360 graus. Então, através do VRM, eu calculo a distância que eu estou daquele raio, e no EBL eu tenho a marcação em graus. A tantos graus, por exemplo, eu posso ter um alvo a 75 graus, numa distância de 8 milhas. Então, eu vou ver isso através do VRM e do EBL, ok? Que devem estar sempre acionados no meu radar. Ou, quando não, quando eu detectar manchas próximas demais, depois que eu tiver aplicado a tecla Ciacluter, Rheinkluter e o ganho, tiver alguma coisa fixa ali, eu vou na tecla VRM e EBL. VRM eu tenho a distância do alvo, e no EBL eu vou ter a marcação em graus ali de onde ele está. E essa tecla guarde, a guardiã, é um alarme de distância de perigo que eu vou programar, por exemplo, para 10 milhas, 5 milhas. O alvo que entrar naquela distância de 5 milhas, 10 milhas ali, vai ser justamente onde vai ser acionado essa tecla, o guardião, o alarme, ok? Balizamento, muito bem. O nosso sistema de balizamento é o IALA-B. Geralmente as Américas usam esse sistema de balizamento, né? O IALA-B. E o nosso balizamento, você tem que saber esses detalhes aqui, ó. Entrada de canal. No IPIAN, a embarcação que está saindo, ela se posiciona no meio do canal e sai no meio. Quem está entrando, entra por boreste, né? Muito bem. Então, a embarcação que vem a favor da correnteza, ela sai casada. Casada como assim? O seu boreste dela é da mesma cor do boreste do canal, quando ela está saindo, ou seja, verde com verde. O seu bombordo é encarnado da mesma cor do bombordo do canal, encarnado, ok? Quando você entra, você muda a posição da embarcação, ela volta 180 graus, né? E as boias de canal permanecem o que era antes. Então, o meu boreste da embarcação é verde, mas o do canal passa a ser encarnado, tá vendo? Então, a Marinha, de vez em quando, pergunta na prova, na entrada do canal, a luz deixada por boreste é na cor encarnada, porque é na entrada do canal, não é saída do canal. Então, na entrada do canal, as cores são trocadas. Por isso existe o termo sair casado e entrar solteiro. Quando a gente sai casado, é cores iguais. Quando entra, é solteiro porque as cores são diferentes. Joia? Então, no livro que vocês receberam, vai estar escrito assim, na entrada do canal, bombordo é verde, tá vendo? Entrada do canal aqui, tá vendo? Ó. Entrada do canal, boreste é encarnado, ó. Porque é a entrada do canal, não é o bombordo, não é o boreste da embarcação, é do canal. Joia? Dentro do canal, nós temos as boias de canal preferencial. Você, na prova, geralmente de marinha, não tem figuras, imagens coloridas, só preto e branco. Então, a marinha, quando for tratar de boias de canal preferencial, ela vai citar os nomes das cores. Então, aqui eu tenho canal, entrada e saída verde ou encarnado, e canal preferencial, que também vai ser verde com vermelho misturado, ou vermelho com verde. A cor que tiver duas verdes e um encarnado, o verde está ganhando. Canal preferencial boreste. Onde tiver duas encarnadas e uma verde, o encarnado está ganhando, é preferencial bombordo. Ok? Mais uma vez aqui eu mostro para vocês aqui, ó, entrada e saída do canal, você sai casado e entra solteiro. Casado por quê? Cores iguais. Boreste verde, boreste do canal verde. Quando entra solteiro. Boreste da embarcação é verde, mas o boreste do canal é encarnado, tá bom? Sinais cardinais, norte, sul, leste, oeste.
A Marinha, de vez em quando, pergunta na prova, sinal cardinal com vértice voltado para cima. É o norte está em cima. Voltado para baixo, sul. Isso aqui funciona no sentido horário. Quando eu saio do norte para ir para o sul, eu passo no leste. O leste é a mistura, tá vendo? De onde eu saí, fica em cima. E para onde eu vou, fica embaixo, tá vendo? Saí do norte, fica em cima. E para onde eu vou, fica embaixo, que é o sul. E, no sentido horário, quando eu saio do sul para ir para o norte, eu passo no oeste. Então, de onde eu saio do sul, fica em cima. Para onde eu vou, norte, fica embaixo. Ok? Boias de perigo isolado. Aqui, ó. Onde é que tem boia de perigo isolado preto e vermelho? Onde tem pedra, onde tem embarcações afundadas, que são cascos sossorbados, onde tem rede de pesca. Então, vou usar perigo isolado. Onde que eu posso passar? Onde tem boias de águas seguras. Nesse aqui, eu posso passar. Ok? Então, por exemplo, eu vou navegar em Angra dos Reis. Tem muitas ilhas, ilhotas ali. Então, eu tenho que ter cuidado porque ali tem muitas boias de perigo isolado. E eu tenho que saber para não jogar minha embarcação em cima de uma laje de pedra daquela. E dou preferência a navegar quando eu avisto a boia de águas seguras, igual isso aqui. Tá bom? E sempre que eu vou passar embaixo de uma ponte, que eu desconheço e não saiba qual vão que eu vou passar, desde que seja uma ponte com o canal hidroviário estabelecido. Eu só posso passar no vão que tem essa marcação de águas seguras, que é essa aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui fica no vão da ponte para eu passar. Ali. Ok? Vou passar nesse vão aqui. E toda marcação que estiver ao meu boreste, ou seja, na margem direita, é verde da cor do meu boreste, tá vendo? Triângulo verde com vértice para baixo, altura máxima de passagem, margem direita, ok? Se for encarnado, triângulo encarnado com vértice para baixo, altura máxima de passagem, margem esquerda, ok? Agora, para eu não colocar na margem direita um triângulo verde, margem esquerda um encarnado, eu coloco um desse aqui, ó. Painel amarelo em vetor, triângulo preto com vértice para baixo, altura máxima de passagem independente da margem. Tá vendo aqui em cima? Independente da margem, ok? Esse anexo 1 e 2 do Regulamento Único do Balizamento para a Hidrovia Paraguai-Paraná. De vez em quando cai esse Y aqui, bifurcação margem esquerda e bifurcação margem direita. Margem esquerda é um Y amarelo dentro de um triângulo. Triângulo tem 3 pontas, é tri, é ímpar, margem esquerda. Quando é um Y dentro de um quadrado, é margem direita, porque quadrado tem 4 pontas, é par, margem direita. Joia? Pela dica aí? E aqui, ó, é a ponte onde nós passamos, tá vendo? Ó? Isso aqui, tudo que eu mostrei para vocês está aqui, ó. Vou passar onde tem águas seguras, aqui eu tenho um perigo isolado, porque eu tenho justamente uma obstrução nesse eu não posso passar, no outro eu posso passar, porque tem pontes que tem as pilastras e embaixo tem sapata. Tem sapatas que são partidas e tem sapatas que são emendadas. Aí eu não posso passar, ok? O que é RIPIAN? Regulamento Internacional para Evitar Abarroamento no Mar, pessoal. Então eu preciso saber bem RIPIAN. RIPIAN cai na prova de arraiz amador, mestre amador e capitão amador. Assim como o balizamento cai na prova de arraiz amador, mestre amador e capitão amador. Ok? Então a habilitação de vocês, hoje você vai fazer a prova, deixa eu mostrar a minha aqui para vocês. Ela vai ser disponibilizada no site .gov.br. E você entra lá, você vai baixar e você pode imprimir, tá vendo? Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Essa aqui é a minha de capitão, tá vendo? Aí você entra lá e você imprime a sua habilitação. O RIPIAN é o Regulamento Internacional para Evitar Abarroamento no Mar. Eu vou traçar um paralelo aqui agora, para você que dirige carro e moto, e você vai ver que é muito fácil acertar as questões de RIPIAN, ok? Muito bem, de que lado fica o acostamento do motorista do carro? No lado direito, ok? Deixa eu pegar ali 2 boias aqui, para você pegar bem aqui, tá bom? Deixa eu
pegar bem aqui. Isso, voltei aqui agora, pessoal. Bom, eu estou aqui com o lado direito e esquerdo, né? Boreste e bombordo. Muito bem. De que lado fica o acostamento do motorista do carro? Lado direito. De onde fica o carona do motorista? Lado direito. Para ele entrar em qualquer faixa de rodagem, ele entra pelo acostamento, ou seja, acessa pela direita. Ok? Se eu estou numa faixa de rodagem e vejo um veículo na minha frente à noite, com o farol aceso, o que é que eu faço? Para eu não bater, eu vou para o meu acostamento, lado direito. O outro carro que também viu o meu farol, ele vai se defender, ele vai para o acostamento dele, lado direito dele. Ou seja, os dois viram para a direita, respectivamente. Tá bom? Se eu estou no cruzamento com o meu carro, e no cruzamento não tem sinalização luminosa, semáforo, e nem tem sinalização fixa, aquela placa de pare, o que é que eu faço com o meu veículo? Paro o meu carro e olho para a direita, porque para eu proteger o meu carona, eu tenho que olhar para a direita. Se não vier nenhum motorista da direita, eu passo. Se vier, eu dou passagem para ele, ok? Ou seja, a direção defensiva veicular baseia-se no lado direito, tá? No RIPIAN, pessoal, tudo vai ser boreste. Independente da narrativa que a Marinha coloca lá, a resposta no RIPIAN na manobra vai ser boreste, tá bom? Primeira situação do RIPIAN. Nós vamos acessar pelo nosso boreste. Tá vendo aqui, ó? Tô aqui, ó, com essa embarcação aqui, ó. Deixa eu... Ó, tô aqui, tá vendo? Ó, tô acessando por boreste aqui, ó. Deixa eu marcar aqui, ó. Tô acessando por boreste, tá vendo? A outra embarcação, ela vem no meio do canal. Entendeu? Mas eu acesso por boreste. E vai passar bombordo com bombordo. Tá vendo? Então, isso tudo eu preciso saber para a prova. Mas, acessando o canal, acessa por boreste. Numa situação de roda-roda aqui, tá vendo? Ó, os dois guinam para boreste, ó. Os dois vão guinar para boreste aqui, ó. Esse vem para boreste e esse vem para boreste. Tá vendo aqui? E passa bombordo com bombordo. Ok? Não esqueçam disso aí. A outra situação que nós temos aqui é rumos cruzados. Ó. Tá vendo? A embarcação que está a boreste, que no caso é essa embarcação aqui, ó, ela está navegando, ela viu ao seu boreste esse aqui, tá vendo? Ó? Então esse aqui está vendo a luz verde. Sinal verde para ele, ele pode passar. Automaticamente esse aqui está vendo a luz encarnada aqui, tá vendo? Ó? Tá vendo o bombordo dele. Então não pode passar, ok? Então esse aqui pode passar porque está vendo a luz verde aqui, ó. Esse aqui não pode passar porque está vendo a luz encarnada. Beleza, pessoal? É simples o RIPIAN. É igual você lembrar o seu carro. O que seria direito passa a ser boreste. Ok? E o que seria esquerdo passa a ser bombordo. Tá bom? E nós temos a ultrapassagem. Na ultrapassagem, pessoal, a embarcação que está atrás é conhecida como embarcação alcançadora, que é a que vai manobrar. A embarcação que está à frente é a embarcação alcançada. Então, a embarcação alcançadora, essa aqui, ela vai manobrar para onde ela quiser. Ela vai acelerar e vai passar pelo boreste, bombordo da outra, pelo boreste da outra. Ela que vai manobrar ali. Entendeu a jogada? Agora, ela tem que avisar o que ela vai fazer. Entendeu? Ela vai ter que avisar. A embarcação não tem sinalização luminosa para ultrapassagem. No veículo tem a sinalização luminosa, que são as setas, direita e esquerda. Na embarcação não tem. A única sinalização que a embarcação tem são os toques de apito. Ok? Tá bom? Então eu tenho que decorar esses toques de apito. O que significa cada um. Então, no livro tem os toques de apito ali para vocês decorarem. Um toque curto significa guinar para boreste, 2 toques curtos significa guinar para bombordo. Na ultrapassagem, sou obrigatório a soar 2 toques longos, para chamar a atenção do piloto que está na minha frente e depois indicar o bordo que eu vou ultrapassar. Então, na ultrapassagem é obrigatório, eu sou
soar os 2 toques longos, ok? Não esqueçam disso aí. Tem esse resumo aí para vocês que já está no livro também, você vai seguir a sequência e vai ler e decorar, tá bom? Responsabilidade entre embarcações. O que é isso? É a embarcação que deixa a outra ultrapassar. Que deixa a outra passar. Que dá passagem para outra. Então, uma embarcação de propulsão mecânica dá preferência a todas as outras embarcações que não têm propulsão mecânica. Resumindo, tá bom? Então, ela dá passagem a uma embarcação sem governo, uma embarcação com capacidade de manobra restrita, uma embarcação engajada na pesca, uma embarcação à vela. Ok? Então, a embarcação de propulsão mecânica deixa as outras passarem, desde que não tenha propulsão mecânica, tá bom? Agora, nós temos aqui uma embarcação à vela. Uma embarcação à vela em movimento deve dar passagem a todas as outras embarcações, exceto a embarcação com propulsão mecânica. Porque uma embarcação à vela também tem propulsão, que é a propulsão eólica, né? Tanto é que nós temos a Volvo Ocean Race, a The Ocean Race, que é a maior regata do mundo, é a Fórmula 1 dos mares, inclusive faz parada no Brasil, aqui na minha cidade onde eu moro, em Itajaí, Santa Catarina, e eles pegam velocidade no mar, meu irmão. Então, existe a propulsão. Então, a embarcação à vela deve deixar passar uma embarcação sem governo, que é uma embarcação à deriva, deve deixar passar uma embarcação com capacidade de manobra restrita e deve deixar passar uma embarcação engajada na pesca também. Professor, o que é uma embarcação engajada na pesca? Por exemplo, é aquela embarcação que está com os tangones abertos, puxando uma rede pesada de mais de 2 toneladas ali atrás, que dificulta o deslocamento dela e uma manobra rápida. Ok? E agora nós vamos subir essa embarcação engajada na pesca, né? Uma embarcação engajada na pesca, em movimento, deverá, tanto quanto possível, manter-se afastada do caminho de uma embarcação sem governo e de uma embarcação com capacidade de manobra restrita. Joia? Luzes e marcas exibidas por embarcação. Bom, uma embarcação com mais de 50 metros, ela vai ter luz branca no mastro de vante aqui, ó. Luz branca no mastro de vante, tá vendo aqui, ó? E luz branca no mastro de ré. Visto ambas a 6 milhas da costa. Ela vai ter as luzes de bordo, boreste e bombordo, vista a 3 milhas da costa, e a luz de alcançado que fica na popa igual a luz de placa de carro. É vista também a 3 milhas da costa. Então, essa aqui é uma embarcação com mais de 50 metros, tá vendo? Uma embarcação de 12 até 50 metros, ela vai mostrar aqui no visual, eu já percebo que ela possui a luz branca no mastro de vante, visto até 5 milhas da costa. A luz do mastro de ré não é obrigado a ter, por quê? Porque não possui o mastro de ré. Possui as luzes de bordo, boreste e bombordo, visto a menos de 1 milha, e a luz de alcançado, que fica na polpa da embarcação, igual luz de placa de carro, também visto a menos de 1 milha da costa. Tá bom? Esses sinais de top, pessoal, indica a condição do navio. A condição que o navio está navegando. Essa condição aí, tá bom? Então, você tem aqui ó, uma esfera, significa que ele está fundeado. 2 esferas, significa que ele está sem governo. 3 esferas, significa que ela está encalhada, areia, pedra e lama. Quando tem 2 cones unidos pela base, um puxando o outro, quer dizer que a embarcação que está rebocando outra embarcação tem que exibir esse sinal aí, tá bom? E quando tem 2 esferas e entre elas 2 cones unidos pela base, significa que ela está com a capacidade de manobra restrita. Independente do motivo, ela está com a capacidade de manobra restrita. Eu tenho que me afastar dela. E quando ela exibe um cilindro... E outra coisa, esses sinais de top, pessoal, fica na parte mais alta da embarcação, tá? Tem o mastro principal, tem a cruzeta lá em cima, fica ali esse sinal de top, visível para todos os navegadores verem numa certa distância. Então, esse cilindro, a embarcação que vai exibir é aquela que está com a capacidade de manobra restrita em função do calado. Ele está com o calado passando muito próximo do fundo. E qualquer movimento de onda ali, ele pode bater o casco no chão e no fundo e ter uma ruptura de casco, tá bom? Saindo daí agora, nós vamos falar de meteorologia, tá, pessoal?
Aqui nós temos uma carta sinótica. Então a Marinha está cobrando isso também na prova de mestre, carta sinótica. Nada mais é do que uma carta geográfica de uma grande região na qual estão marcadas por meio de pequenos círculos todas as estações meteorológicas existentes naquela região. Isso é definição de carta sinótica, que é isso que eu estou mostrando para você. Não é uma carta náutica, é uma carta sinótica. Ok? Nela ali, todos os fenômenos meteorológicos, tudo vai estar nessa carta. E tem algumas coisas que você precisa saber, tá bom? Da meteorologia. Primeiro, os tipos de nuvens. Você precisa conhecer algumas nuvens que são características de temporais, outras bons tempos e tal. A nuvem mais perigosa é a cumulonimbus. Ela é uma nuvem pesada, tá vendo o formato dela aqui, ó? Ó, ela tem o formato de uma bigorna, uma montanha grande. Então, nimbus significa chuva, tá bom? Então, é aquela nuvem que traz muita pancada de chuva, em média 40 minutos. Ela também é sinal de ciclone, mau tempo. Então, essa nuvem aqui, como os nimbus, ela afeta justamente o radar de banda X, tá, pessoal? E é uma nuvem de mau tempo. E tem previsão dessa nuvem na carta ali. Quando que ela começa a acontecer? Lembra do barômetro que eu falei para vocês? Quando o barômetro começa a cair a pressão, pessoal, é sinal de mau tempo. Volta com a embarcação. Ou prepara a embarcação para mau tempo. Tá bom? E ainda temos outras nuvens aqui, tá vendo? Cirros cúmulos, altos cúmulos e assim vai, ó. A localização das nuvens também para você ter um conhecimento breve. Na prova de capitão, exige-se mais de você nessa parte de meteorologia, tá bom? Mas é basicamente o mesmo assunto. E quando a gente fala de meteoromarinha, a Marinha, todos os dias, ela disponibiliza o Meteoromarinha, que você tem acesso a esse boletim informativo, né? Que é divulgado às 1h30 da manhã, baseado nos dados recolhidos à meia-noite, e o das 15h30 é baseado nos dados recolhidos ao meio-dia. Então, todos os dias, a Marinha disponibiliza o Meteoromarinha, esse boletim diário de previsão de tempo para o navegador, tá bom? Então, você pode acessar. Hoje, você tem N aplicativos que você tem acesso à previsão de tempo. Então, vai navegar, o mestre amador, ele navega 20 milhas da costa. Se você multiplicar 20 vezes 1.852 metros, são praticamente quase 40 quilômetros afastados da costa navegando. Então, você tem que saber ter a previsão de mau tempo antecipado, senão não dá tempo você chegar, você retornar, ok? Mais uma vez aqui, ó, as nuvens baixas, as nuvens médias, as nuvens altas, quais são? Todas as cirros são nuvens altas, as médias são os altos cúmulos, as estratos são as nuvens baixas, então, para você também conhecer, tá? Aqui, voltando aqui ainda, Meteoromarinha, eu já falei para vocês, né? Além dessas informações diárias, a Diretoria de Hidrografia e Navegação, a DHN, emite esses boletins e sumários climatológicos com estatísticas detalhadas sobre o clima de cada região. Você tem acesso a isso aqui na dhn.mar.mil.br, ok? O barômetro, lembra que eu falei para vocês como que funciona? O barômetro, ele mede as variações de pressão atmosférica e é um instrumento fundamental em qualquer previsão. A queda barométrica é um dos indícios de mau tempo e deve ser analisada com o comportamento dos ventos, da temperatura, da umidade relativa do ar e das nuvens, ok? Então, eu chego a bordo, é bom você todos os dias anotar no mesmo horário as medidas do barômetro, né? Eu servi, por exemplo, quando eu saio e faço uma viagem longa, eu anoto às 8 da manhã, geralmente eu chego às 6 horas da manhã, a embarcação, 6h30, quando eu vou sair para alguma pescaria, alguma coisa desse tipo. Já anoto o barômetro. Ao meio-dia eu vou olhar. Se está caindo, tem problema para aquele dia. Se mantém, beleza. No outro dia pela manhã eu vou lá verificar. Caiu. Problema.
tá bom? Então, quando ela começa a cair, é sinal de mau tempo se aproximando. Lógico, antes disso eu já verifico o meteoro marinho, eu já checo, tenho sites que eu acesso diretamente nos equipamentos de bordo e coisas que você também precisa fazer. E a carta de instrução 12.000, eu preciso conhecer a nomenclatura da minha carta náutica. Tudo aquilo que está demarcado na carta, eu vou saber o que é através da carta de instrução 12.000, que é uma carta que você tem acesso, você que vai navegar, você além de ter as cartas náuticas para onde você vai, você tem que ter a carta de instrução 12.000, que é para ajudar você a fazer a leitura de um fundo, a leitura de e coisas desse tipo para onde você está indo. Saber se a área é uma área de fundeio ou se é proibido fundeio. Todas as marcações que tem na carta náutica tem a nomenclatura dela na carta de instrução, que é a carta 12.000. Tá bom? Não esqueçam disso aí. Pessoal, sobrevivência no mar. Marinha cobra na prova. Arraiz amador, mestre amador e capitão amador. Tá bom? Então, nós temos aqui, antes de entrarmos em considerações sobre os fatores adversos que agirão sobre o náufrago, chamamos atenção para o ponto fundamental. O que é? A sua posição de naufrágio foi informada e é conhecida por alguém? Precisamos informar. Por quê? Porque consideramos esse ponto fundamental. Porque é esse ponto que vai guiar o náufrago em suas ações seguintes. Ou seja, se eu sei a posição onde ocorreu o naufrágio, eu vou pegar a carta sinótica daquela área, pegar a carta náutica, vou ver a velocidade de corrente e vou navegar para lá. Se eu já peguei o sinal do epíbio 8 horas depois, 18 horas e tal, aquela coisa toda, eu vou fazer um cálculo estimado, uma projeção da sua posição e vou para lá. Então é bom informar a posição do naufrágio, ok? A morte do náufrago, sem levarmos em consideração eventuais ferimentos ou os perigos normais do mar, é devida fundamentalmente à falta de água potável e à exposição do seu corpo ao meio ambiente. Então, a falta de água potável e a exposição do corpo ao frio ou altas temperaturas são os maiores fatores de morte, tá bom? A exposição à água e ao frio são condições ameaçadoras à vida. Entretanto, a água fria é muito mais perigosa porque retira o calor do corpo 20 a 30 vezes mais rápida do que o ar, ok? Ou seja, se eu estou no frio, eu me encolho e mantenho a temperatura. Se eu estou na água, a água ela é uma dissipadora de calor, então ela vai me molhando e vai puxando todo o calor 20 ou 30 vezes mais rápida, tá bom? Aqui nós temos um gráfico do tempo de permanência, mas eu chamo a atenção para essas posições, tá vendo? Tem pessoas que acham que quando estão na água fria tem que se bater. Se ele se bater, aquele movimento vai jogar o calor todo do corpo para fora. Então ele tem que ficar nessa posição help se ele está sozinho, ó, segurando o colete, encolhe as pernas e fica ali, porque o colete vai manter ele na superfície. Se tem mais de 2 ou 3 pessoas, eles fazem essa posição abraçada, que é conhecido como penca, ali, ó. E mantém o calor. E geralmente a pessoa ferida coloca ela no meio e todos se abraçam ali para aumentar o tempo de vida deles na água, tá bom? Tipos de afogamento. Detalhe para isso aqui, nós temos o afogamento molhado e o afogamento seco. O afogamento molhado, a vítima aspira água para os pulmões e morre. O afogamento seco, onde a vítima tem pouca ou nenhuma água nos pulmões, mas morre asfixiado devido ao bloqueio de passagem do ar. Tá bom? Mas há um detalhe. O afogado apresenta típicos sintomas de morte, aparentemente nenhuma batida do coração ou pulso pela pele azulada, respiração não detectável e pupilas dilatadas. Aqui, ele apresenta esses sintomas, mas tem casos de pessoas ficarem 10 minutos embaixo d'água e ele está vivo ainda. Mesmo ele aparecendo os sintomas, o coração está batendo bem devagarinho, que é o afogamento seco. Não entrou água para dentro do corpo dele, o diafragma fechou e a água não entrou. Tá bom? Então, esse é um detalhe a ser observado, tá?
ração, você tem que ler um pouco sobre ração, já botei para vocês ali, né? A ração utilizada na Marinha do Brasil é conhecida como R5, são constituídas de consumo diário, jujubas, aquela coisa toda, 850 calorias. A sede, geralmente, a sua cota diária de água é 700 ml de água. Você não pode comer nada se não tiver água disponível. Um detalhe, nem beber sangue de animal, nada disso, tá bom? Só se tiver água suficiente para você, aí você pode comer. Em termos de quantitativos, ó, a ingestão de qualquer tipo de alimento pode ser liberada se houver disponível pelo menos 2,5 litros de água para cada pessoa por dia. Se não, nada feito, tá, pessoal? As embarcações de salvamento possuem rações líquidas, devido principalmente a problema de espaço para acondicionamento. E como eu falei para vocês, o Estado-Maior das Forças Armadas prescreve o consumo diário de 700 ml de água por dia. A água no mar não deve ser bebida em hipótese alguma. Ponto. Congelamento ou congeladura, pessoal? Isso é o congelamento dos tecidos. E o primeiro sinal de sintoma possível do congelamento é a dormência das áreas afetadas. Os pés, as mãos, nariz, orelhas. Temos que ter atenção quanto a isso aí. A maneira mais eficaz de tratar os membros congelados é mergulhar eles em água aquecida. Como é difícil náufragos terem água aquecida, recomenda-se, pessoal, detalhe, jogar urina sobre as partes afetadas. O pessoal fala, mas é nojento isso e aquilo e tal, pessoal. Caiu isso na minha prova de capitão amador na época que eu fiz, no ano que eu fiz, e teve alguns colegas que erraram, porque acharam que era uma pegadinha. Não é pegadinha, é urinar em cima, tá bom? Desidratação. De todos os problemas médicos enfrentados pelos sobreviventes, a desidratação é o mais comum, podendo ser fatal. Já a insolação, a causa imediata da insolação é a elevação da temperatura do corpo, tá bom? E nós devemos desidratar, tem que jogar líquido para dentro, e a insolação botar ele na sombra. E a queimaduras, né? Queimaduras solares, normalmente só é sentida algumas horas após a exposição. Nós temos os tipos de queimadura. Primeiro grau, pele avermelhada, superfície da pele. Segundo grau, formação de bolhas, né? Uma camada mais profunda do que a primeira. E terceiro grau é lesão em todas as camadas da pele. Ok? O ideal, tratamento recomendável, antes do aparecimento da bolha, lavar com água fria durante 20 minutos toda a região dolorosa, ou com vaselina, se tiver, né? Lógico. E aqui nós vamos falar sobre os coletes, né? Principal característica do colete e também da boia circular. A boia circular cega, qual a finalidade, pessoal? Recolher o náufrago da água. Recolheu, pegamos a boia e colocamos no local de fácil acesso à brigada. Principal característica do colete salva-vidas. Ele é homologado pela Marinha do Brasil através da DPC, Diretoria de Portos e Costas. Quantidade de coletes a bordo é de acordo com o que está prescrito na documentação. Se a documentação fala um tripulante e 9 passageiros, são 10 pessoas a bordo. Então, eu vou ter que ter a bordo sempre 10 coletes. Ok? Sempre vou ter que ter 10 coletes ali. Os coletes a bordo tem que estar no local de fácil acesso abrigado. Não confundir fácil acesso com local visível. A Marinha, às vezes, bota essa pegadinha na prova. Nem tudo aquilo que eu vejo eu posso pegar. Imagine se eu pegar todos os coletes de um navio e colocar no mastro principal a 40 metros de altura. Não vou conseguir pegar, mas eu estou vendo. Então, o colete tem que estar no local de fácil acesso, abrigado. O colete abrigado ele está protegido dos intempéries da natureza, do frio, da chuva, do vento, do calor, entendeu? E os coletes, eles também são classificados de acordo com a Sociedade Certificadora Internacional, que trata da salvaguarda da vida humana no mar. Ela classificou o colete em 5 classes. O colete classe 1 é utilizado em mar aberto e em plataforma. Esse mar aberto aqui é águas internacionais. Então, ele possui lâmpada, apito e fita refletiva. E é na cor laranja, ok? Já o colete classe 2, ele é utilizado em mar aberto,
sob a jurisdição do país. E ele não possui lâmpada. Isso quer dizer o seguinte, se o cara sai do porto de Itajaí e vai para Singapura, ele usa o classe 1. Se ele sai do porto de Itajaí e vai para o porto de Santos, ele usa o classe 2. Joia? O colete classe 3 é o colete utilizado na navegação interior, tipo aquelas navegações, embarcações de turismo na costa, embarcações que fazem travessias de passageiros, ok? O colete classe 4 é um colete especial, esponjoso, é para quem faz trabalhos nas bordas do cais ou na borda da embarcação, né? Que corre o risco de cair na água, ou até mesmo suspenso numa prancha, pintando o casco da embarcação. Esse colete é para evitar que você afunde quando cair na água. Não é um colete para sobrevivência a longo tempo. E o único equipamento de salvatagem que pode ser de qualquer cor é o colete classe 5, pessoal. Que é o colete utilizado em atividades esportivas, como moto aquática, o jet ski, o windsurf, esqui aquático, pesca esportiva, canoagem. É esse daí, que é o classe 5 e o 5 especial, que é para quem faz esporte de descida de corredeiras, o rafting, ok? E o lançamento das balsas salva-vidas, tá vendo aqui, ó, para você conhecer, ela pode ser lançada na água e você dá um puxão no cabo. Dentro dela tem uma ampola de CO2 que rompe o lacre, ela começa a inflar e fica nessa posição que está aqui, tá vendo? Nessa posição aqui. Então, todos ao entrarem dentro da balsa, vão sentando um de lado, um de frente para o outro, e quando todos estiverem dentro da balsa, corta o cabo que estava unindo ela à embarcação. E todos ficam flutuando dentro da balsa, ok? Caiu na prova outro dia. Qual a cor do teto da balsa salva-vida? É laranja, tá vendo? A cor do colete. O único equipamento de salvatagem que não é na cor laranja, pode ser de qualquer cor, é o colete classe 5, que é aquele colete do jet ski. Mas os outros equipamentos de salvatagem, todos são na cor laranja. Ok? Nós também temos o aparelho flutuante, também com cor laranja com fita refletiva, que é utilizado em embarcações que fazem travessias de passageiros. Nós temos a baleeira, que é dotada em embarcações de grande porte, tipo os transatlânticos, petroleiro, container, graneleiro, que fazem viagens de longas distâncias. A baleeira, pessoal, é uma embarcação de salvamento. Ela possui tanque de combustível, um piloto profissional, camarim de navegação, ela é totalmente estanque, tem baleeiras de 30, 40, 50 pessoas ali dentro, tá bom? E é para embarcações de alto mar de grande porte. E a balsa salva-vida pode ser aplicada em embarcações de alto mar ou embarcações de passageiros, navegação interior também. Vai ser a critério do poder aquisitivo e da dotação, de acordo com ela na capitania onde está registrada aquela embarcação de passageiro, tá bom? E nós temos o bote orgânico, que é um bote a remo, tá vendo? Que também é na cor laranja. Aqui nessa embarcação, por exemplo, você tem a baleeira que está aqui no cantinho, a balsa que está dentro do casulo dela aqui no canto, a baleeira aqui e o bote orgânico. E coordenada geográfica, a carta náutica em si, que nós vamos conhecer agora, né? Então, a carta náutica, eu estou olhando para a carta náutica aqui em cima. Como é que eu sei que a carta náutica eu estou olhando para ela na posição correta? Quando eu leio corretamente a carta, tá vendo? Essa aqui é a carta da prova de mestre amador. Eu estou olhando correto para ela aqui, eu estou lendo. E eu olho para a Rosa dos Ventos aqui. Na Rosa dos Ventos eu tenho a marcação verdadeira, parte de fora da Rosa dos Ventos, e a marcação magnética, que é a marcação interna da carta. Ok? Então, na marcação verdadeira eu tenho o norte para cima, eu tenho o sul para baixo, eu tenho à minha direita o leste e à minha esquerda aqui o oeste, tá vendo? Então, eu tenho em cima, nas marcações aqui, eu tenho as longitudes e embaixo longitude também. Nas laterais aqui, eu tenho as latitudes, tá vendo? Ok? E nós vamos, a partir aqui, nós vamos trabalhar em cálculos agora com os alunos, a parte de cruzamentos das marcações, das duas marcações simultâneas, posição no mar por duas marcações simultâneas, posição no mar por cruzamento de uma marcação em uma distância e por cruzamento de duas distâncias, né?
Aqui nós temos o que os alunos vão treinar em casa. Você que fez aula comigo, você vai pegar isso aqui, vai recapitular, vai para a carta náutica, além dos cálculos no caderno do exercício que eu estou deixando com vocês também. E a declinação magnética, como é que funciona? Tá vendo? Aqui eu tenho um norte verdadeiro e aqui eu tenho uma declinação a oeste. Tudo que for à esquerda eu somo, o que for à direita eu vou subtrair. Ok, pessoal? Então, agradeço você que foi meu aluno. Essa é a sua aula de revisão. Estude bastante. Acompanhe essa aula juntamente com o livro que está com você. Vá acompanhando o livro adendo. E você, com certeza, vai passar na prova, fazendo o caderno de exercício que eu também estou deixando com vocês. Ok? Então, Deus abençoe. Tenha uma prova abençoada por Deus, em nome de Jesus. Tá bom?